Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Tricolor, como por exemplo a nova posição que o Rodrigo Caio está treinando no clube. O atacante pela ponta direita, considerado um dos melhores da base, se não o melhor ponta, dessa leva que está surgindo, que está fazendo o Grêmio repensar contratações e até uma situação sobre o Jeromel que a gente precisa te fazer saber, porque a minha meta aqui é te deixar bem informado. Gente, a primeira situação é sobre o posicionamento do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, todo mundo sabe, foi contratado junto com o Gemerson e a gente imaginou, bom, beleza, tá aqui uma dupla de zagueiros que pode naturalmente substituir Jeromel e Kahneman, quem sabe com um longo passar do tempo e tal, embora os dois já tenham aí seus 30, 31 anos. Mas enfim, foi a tentativa da direção. Só que o detalhe, o Renato, como por exemplo não tinha o Dodi para o jogo contra o Palmeiras, ele treinou com o Rodrigo Caio de primeiro volante em vários treinos desta semana no CT Luiz Carvalho. O Rodrigo Caio já foi volante na sua passagem pelo São Paulo. Há informações, inclusive, que ele começou assim, jogando de primeiro volante, e que depois foi recuado para zagueiro e construiu sua trajetória de zagueiro, mas que ele sabe jogar por ali. E aí é mais uma alternativa que o Renato coloca. Vale lembrar que há um bom tempo a gente fala sobre isso. Não tem um camisa 5 posicionado de estatura. O Dodi entrou e deu conta do recado porque eu particularmente gosto muito dele. Mas o fato é que existe esta, vamos dizer assim, essa lacuna que o Renato está treinando com o Rodrigo Caio por ali. Quero uma outra situação. O Grêmio está começando a amadurecer a ideia de não precisar contratar um outro ponteiro, um outro ponta, por conta de um jogador que subiu da base e deu muito conta do recado. Estou falando de Alisson. Alisson, para quem não sabe, Alisson com um Y, inclusive. Um L-Y-S-S-O-N. Alisson. É diferente do Alisson, aquele que foi pro São Paulo, porque ele tem Y no meio. Faz toda a diferença. Enfim, o Alisson, atacante, 18 anos apenas, nascido em Apucarana, no Paraná, 1,84 m. Ele é um atacante de pé esquerdo que joga na ponta direita. Ele na Copinha, para quem for lembrar, e sei lá, se você mais lembra, ele jogou na Copa São Paulo com a camisa 21. E era sempre aquele cara que caía, o Gustavo Nunes era pela esquerda, o Jardiel centralizado e ele na ponta direita. E era ele sempre com a perna canhota, trazendo para o meio ou cruzando ou até finalizando, fez gol de fora da área em outras competições e tudo mais. Enfim, tem melhores momentos dele na internet para quem quiser ver. Mas assim, eu já ouvi de relatos de quem conhece a base gremista dizendo o seguinte, olha, talvez esse seja o ponteiro, o melhor ponteiro dessa safra. Eu até não tinha parado para escutar isso, até então o Nathan Fernandes sempre foi o mais badalado, o Gustavinho não era dos mais badalados, o cara que subiu e deu conta do recado, então isso, né, tem que contar muito a favor dele. O Nathan Fernandes sempre era o mais falado, mas aqui tá a informação, o Alisson, aos 18 anos, tá treinando com o time principal, tá treinando bem, e a informação que se tem é, claro, acho que você já percebeu essa hora, que o Grêmio tem pouquíssima bala na agulha. Para não ficar dando tiro em atacante, o Renato subiu o guri, gostou do que viu e vão dar uma chance dele mostrar seu potencial. Até por isso, o Alisson agora tá com o elenco principal. Então presta atenção nesse nome, presta atenção nesse garoto. Alisson, atacante, 18 anos, 1,84 m, canhoto, que joga pela direita, porque ele pode ser o futuro do Tricolor, mais um daquela leva de pontas e tudo mais. Gente, eu também preciso colocar aqui a informação sobre Pedro Jeromel. Por quê? Jeromel deu uma entrevista nessa semana e, enfim, eu sempre tenho muito cuidado para repercutir isso porque ele não anunciou que vai encerrar a carreira no final do ano. E a gente precisa ser respeitoso porque esse é realmente um momento simbólico na vida de um atleta e é o próprio Jeromel quem vai decidir quando que ele vai encerrar a carreira, quando é que ele vai acabar. Eu não vou me meter nisso. Agora, eu preciso te dizer, o Jeromel falou o seguinte, olha, não sei se eu vou parar no final do ano, enquanto eu sentir que estou ajudando, vou seguir. Aí disse coisas do tipo, olha, se eu não tiver mais, eu posso sair e tudo mais, e relembrou que ele não teve muitas lesões musculares. Bom, é verdade, ele teve uma lesão no braço que deixou ele mais tempo fora dos gramados, e isso pode acontecer com um garoto de 18 anos, e tudo bem, de 18, 20, 50 não é a idade que vai fazer essa diferença, uma lesão no braço pode acontecer, uma fatalidade com qualquer um. Embora, eu até pedi pro Matheus Dávila, que é um cara super organizado, o Matheus Dávila tem uma planilha de todas as lesões do Grêmio. O Grêmio tem, nesses primeiros 6 meses do ano, 20 lesões. E uma delas é do Jeromel,
que o Grêmio divulgou como desconforto muscular. Mas desconforto muscular e o Jeromel ficou 15 dias afastados, é um pouco complicado de aceitar. Mas tudo bem, né? Vamos tirar aí, tem uma licença aqui, já que não foi oficializada essa lesão do Jeromel, tira. Ficam 19 lesões que o Grêmio tem e tudo mais. Indo especificamente para o Jeromel, então já fica a informação como bônus que o Grêmio teve muitas lesões, 19, nem todas musculares, são outras tantas lesões, mas teve 19 lesões neste período, isso que não tá, por exemplo, o Jardiel, que lesionou na base, não tem como falar. Tá o Bruno Cheron, meia das categorias de base que estava treinando com o principal e lesionou quando estava no principal, então acaba contando nessa lista, mas não tá o Jardiel, que seria utilizado agora, seria uma peça extremamente útil, mas ele lesionou lá em Eldorado, então não pode contar nessa lista. Mas, enfim, fica a informação de que o Grêmio teve muitas lesões musculares. Sobre o caso do Jeromel, o Grêmio não oficializou esta suspeita de lesão grau 1 que a gente deu, porque ele ficou 15 dias fora, isso é tempo de uma lesão grau 1, o Grêmio só tratou como questões de, vamos dizer assim, só desconforto muscular? Vamos lá, o Jeromel não teve necessariamente lesão, mas o Grêmio tá chegando no 12º jogo, agora contra o Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, e o Jeromel só participou de 4 partidas. Isso significa uma participação de 35% dos jogos só colocando do Campeonato Brasileiro. Se a gente colocar outras competições, vamos lá, mas na Libertadores vai ser diferente. Também é nessa média, 35, 36% dos minutos jogados do Pedro Jeromel em campo. Eu, obviamente, vou sempre respeitar a decisão do Jeromel, porque ele é monstro, ele construiu ter toda essa admiração que existe nele, esse respeito e até respeito por esse posicionamento. Mas eu preciso, como jornalista, te colocar aqui. Infelizmente, o Jeromel não está entregando muitos jogos para o Grêmio. É coisa de 35% das partidas que ele está conseguindo jogar em Brasileirão, dos minutos que tem do Brasileirão e dos minutos que tem da Copa Libertadores da América. Aí vai da direção avaliar. O Grêmio no começo do ano disse, o Jeromel só vai jogar as partidas em casa, né? Só vai jogar as partidas na arena. Uma ou que outra vai fazer fora. Mas basicamente é esse o cálculo que tem que fazer sobre o Pedro, enfim, se o Grêmio vai manter para o próximo ano, se vale a pena e tudo mais, aí é uma decisão da própria diretoria, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.